Boa noite! Tudo bem, galera? Então, alerta de quadro novo nessa edição da máquina. Então, eu sei que vocês deviam estar com muita saudade da Shander Análise, né? Mas eu li tanta coisa boa nesse mês que passou, né? Até por causa da quarentena, que eu resolvi montar um top 10, né? Um top 10 dos capítulos mais legais das respectivas histórias que eu acompanho. Então, para você entender, não significa que esse é o top 10 das minhas histórias favoritas. Isso significa que dentro desse tema, dentro dos capítulos, eu tentei elencar os capítulos que mais me empolgaram, né, numa ordem crescente, né? Então, isso significa que hoje quem está em décimo, amanhã pode escrever um capítulo super maneiro e ir para primeiro, né? A princípio ele vai ser mensal, né? Vai sair na máquina. Se vocês curtirem, é claro, deixe nos comentários para saber se vocês curtiram. Senão a gente vai continuar tentando inovar, trazendo outras coisas, né? Então, né, eu tô lendo bastante coisa, até porque, como vocês sabem, o Shadow é o entrevistado do mês e ele tem a Aliança de Aventuras. Então eu tive acesso a vários trabalhos e vários escritores muito legais, né? Uns mais experientes, uns em ascensão. E hoje eu quero começar pela 10ª posição, um prólogo muito gostosinho da fanfic chamada New Galar, né? Ah, gente, eu tô com a língua azul porque eu comi bolo, tá? Ah. Então eu abri a boca agora e eu vi que não saiu. Escovei o dente, mas esqueci de escovar a língua, né? E é um usuário que acabou de chegar no AS. Então, se você é fã da geração 8, tá carente que ainda não tem muitas fanfics, esta é a hora. Porque o Ivio, né? Não sei se é assim que pronuncia o nick dele, chegou com o Neo Galar, né? Então foi um prólogo super diferente, né? Muito gostosinho, que conta a história de dois irmãos, né? Provavelmente o menor vai ser o protagonista da história, mas o mais velho deve ter, né, a sua relevância. E de uma maneira muito natural, ele introduz a mitologia de Galar, né? Coisas que, assim, até como eu ainda não conheço a história e nem joguei o jogo, né, por falta de tempo, é... eu não sei que elementos são canônicos e que elementos são da imaginação do Yevel, né? Então, se você puder, né, dar essa chance para ele, clique em New Galar. Você pode acompanhar a história tanto por aqui pelo AS, eu vou deixar o link, como também pelo blog, porque essa galera da Aliança, eles têm a temática do blog. Poucos têm conta aqui no AS, né? Então, essa é a minha dica. Ele ficou na 10ª posição porque é um prólogo, né? Prólogo não tem nenhuma explosão, não tem nem, oh meu Deus, caramba e tal, mas não significa que a história tenha sido morna, né? Eu achei muito fofinho, né? Assim, ficou muito delicinha de escrever. E é um começo bem calminho, né? Eu achei interessante de trazer para vocês. Bem, a posição 9 também é da galera da Aliança. E é para Nil Jotô, né? Então, nós temos nós, olha eu fazendo parte da Aliança. Existem duas alianças de jornada, né? Existe a primeira temporada, que é com uma galera mais antiga, e agora existe as Nels, né? New Canto, New Jotô, New Hoenn, e eu tô lendo então um capítulo de cada uma. Então, pelo menos umas 3 vão aparecer por aqui, né? New Jotô, ela me conquistou também, porque eu li o prólogo, né? E eu achei um prólogo muito interessante, porque ele não começa com aquela coisa da pessoa acordando atrasada, ai meu Deus, eu quero ser o mestre Pokémon, lá, lá, lá. Não, a gente já começa de um problemaço dentro da equipe Rocket, né? Dos grandes executivos lá surtando porque o moleque do Giovanni fugiu, né? E aí você já ele traz o Silver como protagonista do episódio. Então isso já me chamou mega atenção, que foi uma maneira de romper com a tradição, né, de Pokémon. Que é aquela coisa do menino que acorda atrasado, nananana. Não, vamos fugir, eu quero minha liberdade, eu quero correr, né? E super bem escrita, né? Mas também é aquilo, traz uma ideia genial, só que é um prólogo, então tende a ser mais curto, então não teve um desenvolvimento e tal, por isso que está na 9ª posição.
A posição número 8 vem para uma outra pessoa, né, da aliança, só que dessa vez ela não faz parte da linha canônica de Pokémon dos jogos, né? Pelo que eu entendi, deve ser de algum mangá ou deve ser de algum jogo alternativo da franquia, né? Que é Aventuras em Hansei, da Shine, né? Se vocês podem procurar também, eu vou deixar lá no final, né, nos créditos, o link do blog dela. E Aventuras em Hansei, para quem lê Master of Types, vai super se identificar. Por quê? Porque Hansei é um continente dividido em reinos, onde cada reino tem a sua tipagem única, né? É bem medieval, bem tradicional, né? Távolas, guerreiros, espada, arco, escudo. Então ela pega assim a história de Pokémon, rasga ao meio e vai trazer uma roupagem completamente nova. Ah, Xander, por que então você trouxe na oitava posição? Porque é uma história muito difícil de ser escrita, né? E eu acho que a Shine, ela tomou algumas decisões que, para meu ver, não foram muito legais, né? Você até pode ver meu comentário lá no blog dela depois, né? Então tem assim personagens que o nome é muito difícil de pronunciar, né? Ela apresenta muito o texto, o primeiro capítulo é grande, traz muitos personagens, traz muitas cidades, e aí no final você fica meio perdido assim, né? Mas não chega a comprometer o valor da história. Por isso eu trouxe ela em oitavo lugar, né? Já diferenciando desses dois prólogos do Neil, até pela chuva de originalidade que ela estava dando. Não que os outros meninos não estejam, mas é aquilo, né? Eles estavam num mundo, né, já pré-construído, é só brincar ali. Quando você cria um mundo do zero, é uma coisa mais difícil, eu diria. A fanfic que está em sétimo lugar lembra muito Hansei, né? Mas se chama Aravon, Promessas de Sangue e Cinza, né? E aí Aravon vai lembrar muito Game of Thrones, né? Então assim você vai ter criaturas mágicas, é uma história original, né? Vai ter criaturas mágicas, reinos, uma rainha, problemas políticos, socioeconômicos. E assim, é um mundo também muito grande, a história se baseia muito na questão política, né? Então, como que a gente resgata a nossa rainha que está presa sem que a gente dizime o nosso povo, né? Já que nós estamos em desvantagem numérica. E aí tem uma brigaiada pelo trono. O último capítulo foi praticamente um programa do Ratinho, mesa voando, cadeira voando, né? E é muito denso, né? Então, assim, está em sétimo lugar porque a Jennifer, né, que é a Estera, ela tem um português muito legal. Então, para você que quer escrever, né, quer melhorar o seu vocabulário, cara, ela. Só que às vezes isso deixa a leitura muito pesada, né? Então é difícil porque também são muitos personagens, mas ela tem uma dinâmica legal, né? Cada episódio é narrado, né? Não é bem narrado, porque o narrador é indefinido, mas é focado num personagem. Então você vai ver lá Sion, Cassandra, Aramis. E vai, assim, eu acho muito estiloso o estilo da Jennifer, né? No estiloso, o estilo é ótimo, né? É muito estiloso esse método dela, né? Então me seduz por conta disso também. E a história, assim, ao mesmo tempo que ela é super cult, tem uma hora que os personagens, assim, descem do salto, que é uma beleza. Então fica, às vezes, muito acessível também. Mas às vezes é muito denso, então é muito fácil para eu me perder dentro do texto dela. Né? Os capítulos são grandes, são de 4.000, 5.000 palavras. Então é meio difícil de ler, mas é uma leitura que super vale a pena. A sexta é New Nova, da Starchan. New Nova, primeiro que é o Nova, né? Já me ganha por aí. Porque o Nova é praticamente a região mais esnobada pelos fãs da franquia. Eu acho o Nova muito legal, né? E aí a Star, ela tem todo um jeitinho super legal de conduzir a história. Então assim, você vê, né, o roteiro do anime de Pokémon é bem gostosinho,
É bem doce de ler, né? Ela tem um processo descritivo muito bom, então ela dá aquela sensação de comédia, mas super profissional. Não é aquela comédia boba por ser comédia boba. Os personagens são tocáveis, são muito vivos, e eu acho que foi isso que me conquistou na história. Né? Ela tá em sexto porque é aquela questão, né? Eu não sei como que a trama vai se desenrolar. Mas a princípio foi aquilo, foi uma coisa super nostálgica, mas não faz tanto o meu estilo, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de uma coisa com bomba, um fogo aqui, uma morte acolá, né? Então não é bem o meu estilo, mas foi uma coisa que super me encantou e eu quero, né? Então eu sei assistir filme de terror e sei assistir filme da Disney, né? Então como ela tem essa opção, né, um pouquinho mais dócil, né? Eu deixei ela no sexto lugar, né? Nem lá em cima, né? Nem embaixo. A quinta, gente, a quinta opção se chama As Crônicas de Lily. É incrível. É de um escritor chamado Strauss. Cara, ele faz uma fanfic, ele conta uma história com sonetos. Sim, com sonetos. Então, assim, ele consegue contar uma história com poemas. Cada capítulo dele tem menos de 100 palavras. E assim, é super rico. O cara é muito cult. Muito, 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 muito cult. Cara, é assim, é abissal. Né? É de um nível de cultura assim que eu falo assim, gente, eu sou um pobre mortal e eu acho que eu escrevo. Não. Pois é, o Strauss é isso. E aquilo também. Tá em quinto lugar, né? Porque por mais que ele conte uma história, conte uma narrativa, é muito difícil, né? Você escrever um poema e ele te dizer tudo, né? E ao mesmo tempo inserir uma trama. Então é muito direto. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, nananã. É bonito, é uma forma maneira de contar a história, mas assim, não tem aquele fator de trama, né? Aquele desenrolar. Porque tudo é muito narrado, assim, ó, aconteceu isso, né? Com as rimas e tal, fica uma coisa bonita, dá impressão, né? Ele te transporta para uma era medieval dos bardos, né? Onde eles contavam as histórias dos heróis com música. Então, assim, você se sente, cara, dentro da mitologia celta, praticamente, né? O quarto lugar é o nosso querido homenageado, Trails of Destiny, do Shadow. Então, o Shadow escreve pra cacete. O Shadow é super criativo, mas eu acho que eu li um capítulo. Assim, não adianta, ele vai ficar sempre no top 3 porque ele escreve muito. Mas, cara, eu não gosto da Camila. Eu não sei se eu já falei isso pra ele, né? Desculpa se ele descobrir assim. Mas ela é um personagem original, né? E assim, eu tenho toque. Eu tenho transtorno, eu preciso me tratar, mesmo sendo psicólogo. Então, o que que acontece? Ele tem lá a Ruby, o. Não é a Ruby, a May e o Brandon, né? A fanfic dele se passa em Hoenn. E ele coloca a Camila. Só que a minha mente só funciona. Não, é o Oli, né? É igual um amigo meu que foi mandar uma fanfic pra mim e mostrou os iniciais: Charmander, Bulbasaur e Riolo. Eu fiquei, não é Riolo, é o Squirtle. Né? Isso dentro da Gestalt a gente chama de lei da boa forma. A gente tenta fechar uma ideia. Então parece que alguma coisa entrou ali, né? E aí foi uma coisa complicada, que foi um contexto muito complicado. Ela é uma treinadora muito experiente, ela tá vindo pra Batalha da Fronteira, tá andando com gente que tá engateando agora, então eles são mega discrepantes, né? Então nos capítulos dela, o nível de dificuldade vai lá pra cima e no nível de dificuldade dos outros tá aqui. Né? Então é muito complicado às vezes esse manejo, né, da história. Então a história dá uma sensação que ela fica tipo numa montanha russa, que sobe e desce, que sobe e desce, sobe e desce. Né? E eu sinto falta de um desenvolvimento linear, né, dos acontecimentos. E aí, assim, o capítulo foi bom e tal, só que, sei lá, ela não me conquista, entendeu? Eu tenho probleminhas com a Camila. Né? Então deixei o Shadow em quarto lugar, leia a história, muito boa, né? Você já conferiu na entrevista, sabe que ele é uma pessoa muito legal. O terceiro lugar puxou a minha cadeira.
Eu confesso pra vocês. Eu colocaria um capítulo de qualquer capítulo dessa fanfic, mas esse capítulo me fez colocar em terceiro lugar. É uma outra fanfic original chamada La Fissure Trinité, né? Que é uma original que conta uma história sobre a Revolução Francesa, né? E dentro da Revolução Francesa, nós temos ali um toque de sobrenatural. E aí, cara, são vários escritores juntos e tal, né? Tem um amigo meu que é o Zander, né, que escreve, tem a Natsu, né, que também escreve, e esse capítulo foi da Natsu. E assim, a Natsu escreve Pokémon, né? É uma outra pegada. Cara, a garota humilhou nesse capítulo. Então ela começa pegando o vilão da história e tal, que é um vampirão, né? Um rei da França antigo. E ela super vem dando um banho de história, caraca. E vai dizendo que das trevas e o manto sagrado, não sei o que. Tu fica assim, gente, o que que aconteceu? Que espírito possuiu essa menina, né? E aí quando ela entra na história e ela coloca os personagens lá para interagir, fica uma coisa mais corriqueira e tal, até porque era um ataque, bababá, nananana. Mas cara, ela trouxe de uma riqueza, de uma coisa cultural tão grande. Eu me amarro nessas coisas, né, que envolve história normal, né? História canônica, né? Tipo aquele mangá Itália, que traz os países em forma de personagem. Então, eu acho isso muito maneiro, né? Muito bom mesmo. O segundo lugar é da minha garota, né? Rumo à Liga de Canto, da arroba Val_Lela. E a Val, quem lê a Val conhece a Val, né? E o capítulo que eu li agora foi um capítulo até de transição. Só que foi um capítulo gigantesco, diga-se de passagem, mas foi um capítulo tão, tão significativo para a história, tão sensível para a história, e foi uma conversa praticamente entre o Green e a Blue dentro de um hospital, ela em cima de um leito de hospital. Só que assim, você vê o crescimento, você vê todo um resumo da jornada deles até agora. A história tá se caminhando para o final, né? Tá se caminhando para a segunda temporada em Jotô também. E como foi lindo ver o crescimento dos personagens, como foi. Sabe quando você faz aquele input, né? Que você baixa as atualizações, você olha a sua jornada até agora e tudo meio que faz sentido e você amadurece, né? Então ela é psicóloga, né, cara? Então trabalhar a personagem é com ela mesmo. E aí você vê, né, uma maturidade na escrita a ponto de você traçar um caminho e depois você meio que que jogar o quanto que isso fez você crescer, né? Isso é muito legal, é um desenvolvimento muito legal que muito escritor não consegue fazer. E aí fica às vezes uns contextos forçados, empurrados de goela abaixo, e foi lindo esse episódio por conta disso, né? E em primeiro lugar, infelizmente, né, eu não queria dar moral pra ele não, mas fazer o quê, né? É o meu querido Zenda, né, de Emerald Nuzlocke, né, que é uma fanfic que eu acho muito complicada de se opinar, porque ela é uma fanfic muito boa, ela traz contextos assim sociais, políticos, ela deixa o mundo Pokémon muito tocável, né? Você vê, né, uma preocupação geopolítica muito grande dentro das fanfics dele. E o que aconteceu nesse último episódio é uma coisa que me fez raiva, né? Que me fez, né? Mas aquilo, a fanfic dele também está em reta final, ele tem que dar finais. E como eu também estou no final de Another Destination, eu entendo que assim, não dá pra dar às vezes um final feliz e legal pra todo mundo. Então às vezes as pessoas precisam ter um final, né? E eu vi o final de um personagem que eu imaginei que ia acontecer o que aconteceu, só que a história dele, cara, é uma história assim, você não sai a mesma pessoa depois que você lê. Porque ou é aquilo, ou você grita de euforia, ou você sente raiva, você sente vontade de jogar o seu notebook longe, você sente vontade de voar no pescoço dele. Então, assim, é uma história que te move sentimentalmente, você se sente vivo lendo, né? Não tô dizendo que que o capítulo foi bom ou se o capítulo foi ruim, mas eu acho que foi o capítulo que mais mexeu comigo nesse mês.
né? Então, gente, eu trouxe esses top 10, né? Caso vocês queiram clicar nas fanfics e deixarem o seu comentário, eu vou deixar o link lá embaixo. E não vão embora, porque a máquina ainda tá aqui, tá? Ainda tem mais coisas. Tem continuação da entrevista com Shadow, tem surpresa. Então a máquina do sucesso volta já.